Começando mais um programa Parada Técnica na sua TV Guarulhos, 10º programa. E hoje toda a família Gomes está feliz que o Palmeiras ganhou. Eu também estou feliz. É isso aí, 10º programa, voando. Meu convidado de hoje, acredito que seja desse 10º programa o mais envolvido em rádio até hoje, que eu conheci, aliás, no Bola Redonda do ano passado. Meu convidado de hoje se trata de uma forma muito grande em rádio, 18 anos de Jovem Pan, foi setorista da Portuguesa e do Palmeiras. Hoje estou com o Fred Júnior. Tudo bem, Fred irmão? Júnior? Beleza, tudo bem? Obrigado pelo convite. Vamos falar um pouquinho aí da carreira de futebol. Legal, show de bola. E até falando aqui em off um pouco, o que é o rádio? 18 anos de Jovem Pan é uma vida e hoje com tantas mudanças, você ainda pegou uma época que a internet não era popular. Quais são as mudanças e o que é essa vida de rádio que só você pode contar? O rádio, eu acho que desde quando eu comecei a fazer a faculdade, eu entrei no 3º ano da faculdade na Jovem Pan, no Jovem Pan no Mundo da Bola, que é o programa do Flávio Prado. E já desde então diziam, o rádio vai acabar, o rádio vai morrer, o rádio não vai ter mais, vai se mudar, e isso não acontece e não vai acontecer. Se adapta a novas realidades de comunicação, mas o rádio acabar eu não vejo dessa forma. E o rádio para mim é uma coisa do imediatismo, do muito ao vivo, você tem muito jogo de cintura, eu acho que o rádio te dá essa condição, te ajuda. Você que trabalha no rádio, quem trabalha no rádio, principalmente com o esporte, que tem muita coisa ao vivo, muito jogo de cintura nas transmissões, você pode fazer qualquer coisa. Qualquer outra área do jornalismo você consegue fazer por causa do rádio. O rádio te dá essa condição de você conseguir fazer outras funções. Como eu tive na Jovem Pan essa oportunidade também de fazer outras funções, não só no esporte. Claro que sempre fui ligado ao departamento de esporte da PAN, mas eu fiz lá transmissão de carnaval, transmissão de política, eu fiz férias que o saudoso José Luiz Menegatti fazia o rádio ao vivo, um programa de variedades, das 9h30 da noite até as 2 da manhã. Então, é algo que só o rádio consegue te dar esse jogo de cintura, e por isso tem tantos jornalistas conhecidos, da Atena, Fatioli, Faustão, que são ligados ao esporte, que hoje em dia brilham na TV. Exatamente. E como que é? Porque, assim, eu tenho uma visão que por mais que desenvolva o ser humano, desenvolve a internet, o rádio não acredito que assim tenha tantas transformações, porque vamos dizer, o teatro, a forma de você desenvolver até um jogo que não esteja bom, a pessoa que está atrás não está vendo. Como que é fazer um negócio desse no rádio, desenvolver, criar, que a televisão não consegue fazer? O nosso trabalho é diferente da TV, né? Porque a TV, quem está transmitindo, sabe que a pessoa está assistindo, então você não pode falar o óbvio, né? Você tem que fugir do óbvio. Já o rádio, a gente trabalha com a imaginação daquela pessoa que está ouvindo, a gente tenta descrever o máximo possível do lance, para a pessoa entender o que aconteceu, o que está acontecendo, que o rádio tem a sua grande missão de descrever para aquela pessoa que não está assistindo, que não está observando. Mas eu acho que agora está se aliando com uma outra coisa, com a internet. Então, por exemplo, a Jovem Pan começou a fazer, ainda eu estava lá, transmissões, mostra o narrador, o comentarista, às vezes o repórter, dependendo dos jogos da Libertadores que não pode ir para o campo, a gente narrando, assim, transmitindo, e tem uma boa visibilidade, tem bastante gente vendo. Então, eu acho interessante, é um outro caminho que o rádio vai buscando. E lá na Jovem Pan, desde 2007, já se fazia o rádio com imagem, que era o rádio com a internet. Então, acho que esse é o caminho para o rádio não morrer. E o rádio de notícias, de esporte, de jornalismo, esse não vai acabar. O que acho que vai se transformar é o rádio de música. Porque agora a música você tem diversas condições de você ouvir uma música através do celular, salvar no seu aparelho. Você tem como conseguir ouvir música, da música que você gosta, você pode escolher o seu repertório. Você não precisa ouvir mais o comercial, aquela música que você não gosta, você troca de estação, você não precisa mais disso. Mas já a notícia não, a notícia você pode buscar e o rádio ainda existe e vai existir por causa disso. De música é até interessante, porque até conversei com o Kiko Zambianti, que ele gravou aqui comigo. Hoje as pessoas não têm paciência para ver um vídeo ou ouvir um som de passo de 2 minutos.
Então você já acaba cortando isso também o comercial e você escuta o que você quer. É isso aí, porque e a internet mostra isso, né? Os vídeos mais longos têm menos acesso que aqueles vídeos menores. Você consegue destacar bem um vídeo menor, você tem uma audiência maior do que aquele vídeo um pouco maior, que a pessoa não tem paciência, não quer ficar esperando. Tem tudo isso. Exatamente. E aí você me fala da área de setorista. Você começou na Portuguesa. Na verdade, eu comecei fazendo folga dos outros repórteres. Então, eu fazia folga de quem estava no Palmeiras, na época era o Marcelo Lima, no São Paulo era o Sérgio Orindi e no Corinthians era o Fábio Seródio. Então, eles folgavam, nesse dia da folga eu fazia esses clubes. Depois de um tempo eu fiquei na Portuguesa, né? Na Portuguesa que ainda existia um grande momento da Lusa. E a partir de 2002, eu entrei na Rádio 99, a partir de 2002 eu fui setorista do Palmeiras. Na Portuguesa foi de que ano até que ano? Um pouquinho, final de 2000 para 2001, mas bem pouco. Aí eu comecei já em 2002 no Palmeiras. O mês de setembro é marcante para mim sempre, né? Eu entrei na Jovem Pan em setembro de 99 e comecei no Palmeiras como setorista em setembro de 2002. E foi até 2017, outubro de 2017. 15 anos como setorista do Palmeiras. Dos últimos tempos eu fui o setorista que mais tempo ficou cobrindo o Palmeiras de forma ininterrupta, né? Direto, sem sair e voltar. Teve gente que saiu e voltou. Foram 15 anos direto. até voltando ali, você pegou então 2001 Portuguesa, foi onde começou, parando para ver até a decadência da Portuguesa, que ela caiu logo em 2002 junto com o Palmeiras. Sim, caiu em 2002 e a Série B em 2003. Foi antes da queda de 2002 que eu fiz a Portuguesa. Tinha até o Bosco, que já foi jogar na Portuguesa na época, o goleiro que jogou no São Paulo, no Sport. Tinham outros personagens, né, mais conhecidos assim. O Zagallo treinou a Portuguesa em 99 e 2000. Eu não peguei o Zagallo, mas o Zagallo foi um personagem importante ali na Portuguesa naquele momento, que ele deu, entre aspas, grife para a Portuguesa. Sim. Por ser um campeão no mundo, né, o Zagallo, e estar presente como treinador. Então foram momentos interessantes da Portuguesa, que a gente pôde passar a Portuguesa num bom momento, não agora como está vivendo, infelizmente. O que você acha que aconteceu ali de 2000 para cá? Com certeza, problema de gestão, não há uma união, a gente percebe uma desunião muito grande na parte política da Portuguesa, na parte administrativa da Lusa também, casos, né, inexplicáveis, né, a maneira como a Portuguesa acabou caindo e o Fluminense se salvando através dessa escalação errada do Everton, uma coisa muito mal explicada, que até hoje né? Não tem solução, né? Não tem uma resposta definitiva sobre o que aconteceu, desmandos, dinheiro sumindo, agora a Portuguesa corre o risco de perder o Canindé, mais uma vez volta-se a falar sobre isso. Então, acho que tudo isso corresponde, né? Um clube de colônia, se não estiver bem unido, se não for feito um bom trabalho, você não consegue ir mais para frente, porque fica só segmentado a colônia portuguesa. O Palmeiras conseguiu ultrapassar isso. Sim. É origem colônia italiana, mas só que atinge o Brasil inteiro, a paixão inteira do torcedor, não só ligado à colônia italiana. E a Portuguesa não conseguiu isso. E quando teve um momento de crise, não conseguiu se segurar e está nesse momento onde não tem calendário mais. Na temporada 2018. Sim. E mesmo na fase boa da Portuguesa, 70, 80, até 90, e títulos estaduais que ela teve anteriormente, nunca teve uma união forte entre eles. A Portuguesa teve campeão paulista 73 dividido com o Santos, chegou ao final do 85, né, contra o São Paulo, onde foi um momento importante. Depois teve conquista de Copa São Paulo, teve a era do Denner, né, que apareceu, e mesmo o Denner, a Portuguesa não soube meio que aproveitar, depois ingressou para o Vasco, onde infelizmente aconteceu, né, o falecimento do Denner. Teve o Bentinho que apareceu, o Ricardo Oliveira, que entrou na Justiça e foi para o Santos para jogar na Libertadores 2003. Então, alguns nomes que apareceram, onde que a Portuguesa poderia ter aproveitado melhor e não conseguiu fazer por má gestão. Então, acaba tendo o pessoal, o Denner emprestou para o Vasco, o Ricardo Oliveira entrou na Justiça e saiu. Então, tem alguns problemas que mostram por que a Portuguesa está neste momento tão terrível, né, na sua história. Exatamente. E agora fala da parte do Palmeiras. Como que foi viver o dia a dia durante anos? Você foi o que mais ficou no... Desde que se estipulou setorista de clube, eu sou o jornalista até hoje que mais tempo ficou sem parar. Teve outras pessoas, tem o Luiz Rosa que está agora em São Paulo. Ele foi um tempo, ele parou, depois voltou. Mas de forma ininterrupta fui eu. E por enquanto ninguém tomou o posto e tem chance, claro, de tomar. Tem muitos caras bacanas que estão trabalhando no rádio
e que estão há um tempo já fazendo Palmeiras, mas eu fiquei nessa bastante tempo, né? 2002 para cá, até é difícil, né? No dia a dia de hoje do jornalismo, um cara ficar tanto tempo na cobertura de um clube. E como é que foi viver? Você chegou ali no Palmeiras no período complicado. Eu cheguei, o Palmeiras caiu, né? Caiu. 2002, eu já entrei numa bucha, né? Foi bem difícil. Tinha uma desconfiança muito grande de algumas pessoas ligadas lá na PAN, se eu ia conseguir fazer a cobertura no dia a dia numa queda, num momento de crise. Foi um momento onde eu amadureci bastante pela desconfiança, onde você fica sabendo que algumas pessoas não confiavam, e também pelo momento, né? Já que com crise é mais difícil, mais complicado trabalhar, e foi bem difícil em 2002, tanto que das duas quedas, 2002 e 2012, a mais difícil de ter feito foi a de 2002. Primeiro pelo algo inédito para mim, né? E pela situação que foi inédita para o Palmeiras. Com certeza doeu muito mais para o palmeirense, claro, o palmeirense não queria cair em 2012, mas doeu muito mais, foi mais impactante o 2002 do que o 2012. E para mim também foi uma forma, na carne mesmo, aprendendo ali, pressão, cobertura de torcida, a torcida indo buscar o time no aeroporto, querendo bater nos caras. Foi realmente uma cobertura bem pesada. É que 2002 tinha um negócio que sempre na próxima rodada ia acabar se safando. É, Ficou um negócio de que ninguém... Era um brasileiro diferente, senão eram 19 rodadas, né? E aí ia passando rodada, não, vai dar, e não dava. Quando empatou com o Flamengo no Parque Antártica, no antigo Palestra, aí eu achei que não ia dar mesmo, e chegou contra o Vitória no Barradão, precisava ganhar, não tinha condições e acabou caindo. O jogo do Flamengo já foi... E foi um jogo complicado também, que eu lembro até que teve um gol do Nenê impedido, que deram. Foi o último campeonato de classificatório, 2002. E como que era colher notícias ali de 2002 até 2005 com o Mustafa? Era muito complicado? Era restrito demais? Com ele assim, em si, o Mustafa sempre foi um presidente, um dirigente que não gostava de dar entrevistas. Então a gente já sabia que era difícil conversar com ele. Uma vez ou outra a gente tinha um acesso a algum evento, ou na federação, ou no próprio clube, que a gente conseguia falar com ele. Mas no trabalho da imprensa em si, ele não tinha nenhuma ingerência, não. A única falha dele é que ele não dava muita atenção em relação à assessoria de imprensa, cuidado com o tratamento com a imprensa. Ele até hoje faz esse meia-culpa, que ele acredita que deveria ter melhorado essa relação, mas no todo eu não tive nenhum problema em relação a esse trabalho, em relação ao assessoramento de trabalho por parte do ex-presidente Mustafa. Aí você pegou então depois a gestão Della Mônica. Della Mônica foi mais difícil porque o Della Mônica não falava. Não falava? Não, incrivelmente, eu consegui no primeiro dia, depois da eleição dele, eu fui o único jornalista que eu entrevistei. E foi incrível, assim, porque depois não teve mais nada, assim, sabe? Raramente ele falava. Teve aquele evento onde a primeira vez que falou do Mundial de Clubes foi na gestão da Della Mônica, na sala de troféus, que ele ficou até emocionado, ele chorou, Della Mônica na época, e sobre o Mundial de Clubes de 51. Mas depois foram raras aparições, raras oportunidades. Ele falou, teve até uma vez que o Palmeiras foi o primeiro clube a ter urnas eletrônicas. E eles foram numa reunião no TSE para aprender como funcionava, no centro de São Paulo. E eu estava lá, eu fiquei sabendo, eu sabia o horário. Ele chegou de Kombi, chegou na perua Kombi, o Della Mônica. Eu falei, presidente, vamos falar. Ele não quis falar, isso até surpreendeu, ficou meio surpreso e acabou não falando. Mas ele foi um presidente quase que mudo, né? Foi uma discreta, vamos colocar assim, foi um presidente discreto. Duro. E aí depois vem o Beluso. Veio o Beluso. E aí onde surgiu o meu... ainda antes de ele ser presidente, na gestão Della Mônica, onde surgiu o meu maior problema como setorista do clube. O Palmeiras tinha fechado em 2007 com a Fiat, primeira vez com a Fiat, e o Beluso era o diretor de planejamento. E ele havia anunciado que o Palmeiras tinha fechado o maior contrato de patrocínio do Brasil, maior que qualquer outro clube. E aí eu tive a informação que não era o maior. Só seria maior se o Palmeiras fosse campeão lá no Japão Mundial. Então ele tinha que ser campeão de tudo para ser o maior. Mas mensalmente não era o melhor. E aí no dia da assinatura, eu estive lá na apresentação. Eles deram a informação que era 19 milhões de reais, que era o maior patrocínio de futebol.
E à tarde, um pouco depois da apresentação, eu recebi a informação que não eram 19, eram 8 milhões e meio de reais. E aí, tanto que eu já tinha gravado alguns boletins, regravei, porque uma fonte que me passou eu confiava muito, uma fonte que nunca me falhou. E aí eu fiquei falando, 8 milhões e meio, 8 milhões e meio. Palmeiras, os outros colegas contestando o que eu escrevi, o que eu falava, até em notas de jornal, notas de internet. Palmeiras emitiu uma nota oficial contra mim, dizendo que eu não falava a verdade a respeito. E aí eu saí de férias, fizeram uma campanha na internet para eu não entrar mais no clube, não entrar mais na academia de futebol, colocaram a placa do meu carro na internet, ó, você vê o seu carro estacionado, esse é o carro do Fred, riscas e tal. E aí eu estava de férias, me ligaram da rádio dizendo que tinha um envelope para mim, urgente, sem identificação. Aí eu fui lá na rádio, estava de férias, era o contrato do Palmeiras com a Fiat, contrato inteirinho, mostrando que era 8 milhões e meio de reais. Aí que eu lembro da Jovem Pan Online, que aí na internet, eu lá com o Newton Travesso, a gente separou exatamente o trecho, que é um contrato confidencial, mas a gente separou o trecho que mostrava que era 8 milhões e meio. A gente publicou, bombou o vídeo, assim, foi incrível aquele momento. Me deu um alívio, porque eu sabia que era verdade, mas eu não tinha como provar. Veio um documento que eu consegui provar a verdade. Aí fizeram uma campanha para eu não entrar mais no clube. Foram no Palmeiras, pessoas do Palmeiras foram até a rádio pedindo a minha cabeça lá na PAN. O seu Tuta me deu muita força na época e dizia que não ia me trocar, não ia me tirar. Só que eu fiquei 3 meses sem fazer nenhum jogo do Palmeiras, só indo aos treinamentos. Aí teve um treinamento que já era o Vanderlei Luxemburgo técnico, um conselheiro chamado Rubens Reis. Hoje ele já me pediu desculpas, mas eu sabia que ele ia lá para ele me provocar, para eu agredi-lo, e aí eu ia ser proibido de entrar na academia de futebol. E aí ele veio me provocar, tal, eu só pus a mão, Rubens, eu não vou fazer nada. Quando eu coloquei a mão nele, ele caiu no chão, dizendo que eu tinha agredido ele. E o Luxemburgo já sabia disso, parou o treino e expulsou o Rubens Reis do treino. Porque eu já te conhecia. Eu já tinha avisado o Vanderlei que podia acontecer isso. Eu tinha uma boa relação com o Vanderlei. Isso sou muito, 2008. Sou muito grato ao Vanderlei. Assim, nessa parte ele me ajudou bastante. O Toninho Cecílio também sabia, o gerente de futebol. Foi o ano que a Trafic entrou. Isso, o Savério Orlandi, o Genaro Marino, todos sabiam. Tipulo também daquela época? Só que o Tipulo nunca foi gentil, não agradeço ele pra nada, mas assim, o Savério foi muito gentil, Genaro, o Toninho, principalmente, Toninho Cecílio, o Savério e o Toninho são os principais, e o Vanderlei Luxemburgo, que me ajudaram bastante. Eu ia nos treinos, isso aí, os caras falaram, não esquenta, não vai acontecer nada, eu continuei, o Palmeiras permitindo a minha entrada, já que a PAN falou que não ia me trocar, só que o jogo eu não fazia, porque fizeram até panfleto contra a Jovem Pan, contra mim. Nos jogos entregaram os panfletos. E era engraçado que eles fizeram um abaixo-assinado lá na rádio, mandaram um abaixo-assinado lá pra rádio, que os caras fizeram, né? Aí deixamos um espaço para você preencher. Aí coloca o seu nome aqui, sabe? Tava assim, coloco o seu nome aqui. O endereço, tudo, sabe? Colocando aqui. Aí tinha gente que mandava assim, coloco o seu nome aqui. Mandava pra rádio e esse abaixo-assinado, assim. O cara nem tirava o coloque seu nome aqui. E mandaram, sabe assim? Mas aí a rádio segurou a onda e sou muito grato a isso e pude fazer meu trabalho, mas só voltei na final do Paulista contra a Ponte Preta em Campinas. Primeiro jogo. Aí eu saí lá de Atibaia, seguindo o ônibus do Palmeiras, até o estádio. Quando chegou na porta do estádio, a gente parou do lado da Mancha. Aí a Mancha viu que era eu, começou a balançar o carro, os paradas no vidro do carro. Ele tava até o Carlão, que era o motorista da PAN, que também não tá mais na Jovem Pan. Falei, Carlão, segura a onda aí, cara. Aí chegou a cavalaria chegou e dispersou os torcedores, a gente conseguiu ir embora. Mas foi um momento bem intenso, aí eu fiz a final, aí foi sem problemas. E aí voltou-se a normalizar e eu poder frequentar normalmente o Palmeiras, mas teve muitas dificuldades, até porque o Rogério Dezembro, que era o diretor de marketing no Palmeiras, ele era a fonte do lance. E ele falava pro lance que era 19 milhões de reais. Aí o lance sempre batia e falava que a Jovem Pan não... Sabe, queria cutucar falando que a Jovem Pan diz porque parecia que não era verdade. E aí quando eles descobriram, quando eu consegui mostrar o documento que era verdade, o lance colocou Rogério 1º de abril. Chamaram ele de mentiroso. Porque o Rogério que falava que era 19 milhões. Quando eu levei o contrato publicamente, aí eles mudaram, chamaram ele de Rogério 1º de abril. 1º de abril.
E aí você pega a gestão Tironi antes de você... Aí eu peguei a gestão Beluso, sempre foi uma gestão muito tumultuada, né? Porque por causa dessa relação do que aconteceu, o Beluso ficava meio desconfiado comigo, os caras me diziam que eu era ligado ao Mustafa Contursi, que era mais fácil, ao invés de responder as minhas perguntas, me desqualificar, tentar me desqualificar, porque o Mustafa é mal visto, né, pelo torcedor em geral, assim, por culpa até dele. Funcionários, por exemplo, não gostam dele, as pessoas que convivem no clube gostam dele. Várias pessoas que trabalharam com ele que eu conversei, Estevão Soares, falam que ele não se intrometia na função do... Profissionais, pessoas, jogadores, funcionários do clube falam bem, mas o torcedor em geral, até porque ele prolongou a sua gestão, ficou como uma espécie de ditador, ele não tem uma boa relação com a opinião pública. Então, para denegrir a imagem das pessoas, eles falavam, você é ligado ao Mustafa, você não sei o quê, tudo para tentar denegrir as coisas que eu falava. Tanto que eu descobri, quando eles criaram aquela Sociedade de Eternos Palestrinos, um endereço que eles criaram da empresa era uma escola de inglês. O endereço que eles deram para abrir a empresa. Não existia. E aí eles tentavam me desqualificar, falar um monte de coisa, mas a gente conseguia sempre com provas, porque ali eu percebia que se era para falar alguma coisa, você tinha que estar bem municiado, porque você ia ter dor de cabeça. Porque começou aquela coisa de rede social, ali começou o Twitter, aquelas perseguições de Twitter a jornalista, não é agora. Eu já senti na pele em 2007, 2008. Que aí você quer responder, não adianta, você nunca vai convencer o cara. O cara que tá com aquilo na cabeça, quer te ofender, quer te xingar. Por mais que você tenha a verdade com você, você não vai convencer o cara, você não vai mudar a opinião do cara. Então isso eu aprendi na raça também. Até eu começava a responder e era uma bola de neve, não parava. Então eu falei, não vou responder mais e deixar quieto e vou trabalhar, porque senão você fica maluco. E com o Beluso foi assim, foi meio conturbado. Teve algumas contratações boas, né? O Valdívia voltando, o Felipão também lá trabalhando. A relação não foi legal com o Felipão, mas não só comigo, mas com todo mundo, né? Seria estranho se fosse legal. Mas com o Felipão foi bem difícil, e com o assessor dele, que ele é um dos caras do assessor dele que disse que eu ganhava dinheiro do Mustafa. Eu processei ele para ele provar. E ele não conseguiu, ele faltou em audiência, colocou o Tipulo como testemunho, o Tipulo não foi. E aí depois acabou morrendo o assunto, né, por causa da justiça, né, infelizmente. Mas não provou, não conseguiu provar. E aí, por causa desse processo, o Felipão já ficava de olho em mim. Ele perguntava sempre pro Finelli, que era o assessor da imprensa, quem que é o Fred Júnior. Porque ele queria saber quem que é que está processando. E eu fui falar com ele. Eu quis falar com o Felipão. Falar, Felipão, eu sou o Fred Júnior. Não, eu sei que você é. Então, eu só queria te falar uma coisa. Eu estou processando o seu assessor, não porque você queria ser o assessor, estou processando ele porque ele falou uma besteira minha, ele tem que provar. Eu não quero saber, não vai me chamar de testemunha. Eu falei, mas não vou te chamar. Você não tem nada a ver com a história. Quando eu entrei com o processo, foi antes de você vir trabalhando no Palmeiras. Você nem estava aqui, você estava na Inglaterra. Estava com a processo em Portugal. Aí ele... Não, tá bom, eu vou dar meu treino e tal. Aí ele melhorou um pouquinho a relação. Nós tivemos aquele do nariz de palhaço, né? Que o Felipão até hoje acha que foi uma coisa que a gente planejou há meses e não foi. Foi uma sexta-feira, a gente começou a conversar com o outro. Eu fui numa loja de R$1,99, comprei uns narizes de palhaço, distribuí, algumas pessoas pegaram também. E a gente montou assim, de sexta, o jogo era no sábado. De sexta para sábado a gente fez isso, que ele tinha chamado o Rafael Prats de palhaço. 2010 isso. 2010, né? Acho que 2010. E a gente colocou o nariz de palhaço. Ele tinha chamado alguém de palhaço? Ele chamou o Rafael Prats, que tá na Rádio Globo, é comentarista hoje, ele era repórter do Palmeiras. E ele falou, todo mundo é palhaço, mas quem é palhaço? Você é o mais palhaço deles. Sim, lembrei. E aí a gente colocou o nariz de palhaço como um protesto. Não só pelo Prats, mas como ele falou que todo mundo é palhaço. E a gente fez isso e aí a relação estava bem ruim. Aí a CESP fez uma reunião com ele. Ele estava reclamando que a gente estava falando muito do salário dele, que ele estava sofrendo ameaça de sequestro. E nós combinamos de não falar mais sobre o salário dele. E até na PAN, na internet, colocaram algo a respeito e eu liguei lá e tirou o texto. Aí eu passei para o assessor dele e passei para o Felipão, que tinha tirado, o Felipão ficou grato. Aí parecia que a relação ia melhorar, mas aí teve o negócio do processo com o assessor, aí ele tinha uma relação profissional, nada... Aí foi campeão em 2012, ele estava mais animado, parecia que também ia melhorar, mas aí o time começou a perder e
Aí não teve jeito. Foram muitos altos e baixos. Tem história, hein? Palmeiras. Vamos para o primeiro intervalo, na volta a gente continua, ok? Se liga aí, bacana. Voltando, o programa Parada Técnica aqui na sua TV Guarulhos e continuando de Palmeiras, continuando o assunto, Fred. Quem foi mais tenso trabalhar ali naquele período? Emerson Leão ou Filipão? O Leão tem boa relação, cara. Eu gostei muito do Leão trabalhando lá no Palmeiras. Ele era um cara diferenciado. Depois de treinos ele ficava conversando com a gente. Oh, que legal. Ele é um cara que... Ele não passa toda essa imagem, então? Claro, ele sempre foi um cara muito sério. Um dos profissionais mais sérios que eu trabalhei é o Leão. Mas ele sempre foi muito gente boa, cara. Eu não reclamo dele, não. O Vanderlei também, do Luxemburgo, sempre tive boa relação. O Felipão, realmente a relação foi... Assim, eu coloco 2 técnicos, a relação não foi legal. O Felipão e o Bonamigo, por incrível que pareça. Nossa. Tem gente que nem lembra do Bonamigo, mas ele trabalhou no Palmeiras e não foi bacana, não foi legal, não. Ele tinha meio um pé atrás e não tinha uma relação legal. A gente teve o Estevam, que era um cara, gente boníssima. Aí veio o Bonamigo, totalmente diferente, cara. E assim, e eu dei muita sorte. Teve o Gilson Kleina, que é outro cara, nota 1000, cara. Um cara que eu nunca vou esquecer. Tenho amizade com o Gilson até hoje, com o Estevam também, com o Leão eu sempre falo também, o Vanderlei quando eu posso também falo. Mas assim, o Felipão foi muito ruim e o Leão era diferente, cara. E ele, se você era honesto com ele, um cara bacana, ele mantinha essa relação boa. Se você pisava na bola, às vezes alguma coisa com o jornal, com a internet que ele não gostava, tanto que ele fez o confessionário do professor Leão, que ele conversava com jornalistas de rádio, de internet e jornal, no segundo andar da academia de futebol, cada um de forma individual, tema livre, por 10 minutos. Porque ele ficou chateado, uma vez ele estava conversando com a gente, publicaram uma conversa lá. E ele ficou bravo. Então ele chamou os jornalistas, cada um ele atendia 10 minutos, tinha paciência, ficava mais de 1 hora. Já a rádio e TV ele fazia coletiva numa boa, tranquilo. Mas eu sempre gostei do Leão. É bom saber isso, porque ele teve alguns problemas ali na época de 2005, 2006. Ele teve um jogo lá em Campinas que ele teve um problema lá, o Quesada estava... Foi o Quesada que caiu? Foi o Quesada, ele teve um problema lá. O Leão sempre foi um cara de personalidade muito forte, né? Mas comigo, em especial, eu não reclamo. Eu sei que muitos colegas não gostam. Ele é um cara muito duro, assim, respondia... dá umas respostas mais pesadas, mais fortes, assim, mas... eu não reclamo do Leão, não. Ali foi o quê? Foi um negócio da saída de campo? Eu sei que o Palmeiras foi lá no Bingo de Ouro, né? Foi lá em Campinas. Sei que acho que o Quesada estava na frente e o Leão acho que acabou empurrando. Sei que o Quesada ficou bem chateado, mas depois conversaram. Pediu desculpa e aí ficou melhor aí a situação. Mas coisas que o Leão acaba extrapolando algumas vezes, mas no todo, no geral, no dia a dia, a relação era boa. E o Muricy? O Muricy tive sempre boa relação também com o Muricy, não reclamo não. O Muricy é um outro cara que, dependendo da pergunta, está umas caneladas, é normal. Já vem meio que acostumado, mas eu achei ele um cara... Gostei do Muricy, assim, a relação com ele foi boa. Pena que no final, né, depois liderar o campeonato, nem Libertadores acabou pegando e acabou encerrando a participação do Muricy no Palmeiras. Sim. E como é que você vê esse processo que você pegou de 2002 a 2017... de um Palmeiras vacas magras, Palmeiras turbulentos, times de nota 5 para nota 4, diretoria atrapalhando mais ainda com esse sucesso de hoje? O Palmeiras eu peguei em 2 momentos ruins, né, de 2 quedas, problemas financeiros, com times mais fracos, Palmeiras só conquistando um paulista de 2002 para cá, né, em 2008, tem a chance agora em 2018. Mas olha quanto tempo, né? Hoje, quando eu falo de 2015 pra cá, vem forte. O Palmeiras teve uma mudança a partir da saída, né? Do Tirone, depois da queda. A entrada do Paulo Nobre, primeiro ano de reestruturação, subiu da Série B para a Série A. 2014 muito difícil, quase que pôs tudo a perder em relação à sequência de um trabalho com o time se caísse para a segunda divisão. Com certeza o Paulo Nobre teria muitas dificuldades. Mas aí ele conseguiu fazer uma estrutura para que o clube conseguisse voltar a arrecadar dinheiro, voltar a conseguir pagar as contas, não ter problemas financeiros, dívidas.
E isso graças a uma gestão do Paulo Nobre que foi feita de uma forma muito consciente, muito profissional. E algo que o Palmeiras vai colher frutos lá para frente, porque o Gagliotti não mudou muito, mudou-se a personalidade, a forma de atuar como presidente. Mas o todo, a ideia de se conduzir o clube, acho que a ideia está sendo mantida e tem como o Palmeiras colher muitos frutos lá para frente. E não se surpreender depois se sair um patrocinador. Como quando saiu a Parmalat, o Palmeiras teve dificuldades, saindo a Trafic também teve dificuldades, e agora se sair, não sei se vai sair, mas se acontecer, o Palmeiras consiga caminhar com as próprias pernas. É um modelo a ser seguido. Com certeza. O que o Palmeiras está fazendo hoje é um modelo para os outros clubes seguirem. O São Paulo vive hoje o que o Palmeiras... Quer dizer, hoje o Palmeiras vive o que o São Paulo foi no passado. Eu acho que sim, mas de uma forma mais profissional. Não tinha esse profissionalismo na gestão como o Palmeiras vem fazendo hoje. E por que o São Paulo caiu tanto? Porque o São Paulo era a referência. Era a referência. Eu acho que se acomodou de ser a referência, não viu que os outros estavam crescendo e quando foi ver agora, abrir os olhos, tem essa dificuldade. Não há uma união política. O São Paulo foi muito blindado, sempre era muito blindado. E até eu ouvi de outros companheiros assim, quando eu fazia o Palmeiras, no São Paulo eu não consigo saber o que você fica sabendo no Palmeiras. É blindado e tal. E hoje em dia não. O São Paulo lembra muito uns tempos que eu acompanhava a política do Palmeiras, de você saber bastidores, detalhes assim, que o São Paulo se fechava. E hoje o São Paulo não é mais assim, e como não consegue ganhar, isso vai aumentando. Isso fica mais difícil. E por isso o São Paulo está vivendo esse momento complicado. Falando uma coisa, você que já viveu muitos campos aí, do nosso estado até fora, como é que você vê há um bom tempo já o formato do Campeonato Paulista? Tinha que se repensar, cara. Eu não sou tão radical de não colocar mais os clubes grandes no Campeonato Paulista, eu acho que precisa ter os clubes grandes, mas esse formato de você ter um grupo onde você não se enfrenta dentro do grupo e depois só pega, se você for primeiro, pega o segundo, se for o segundo, pega o primeiro do seu grupo, para jogar depois, eu acho que tem que se repensar. Acho que não sei se fizesse pontos corridos, é uma outra forma, eu acho que precisa melhorar, porque o interior já não está indo gente, não está interessando no torcedor, que antes era um dos chamarizes, né? Vai chegar até o clube, vão lotar. Porque também não adianta chegar lá contra o time do interior, colocar o ingresso a 200, 300 reais, que já não atrai mais também. Não, e não só isso, o torcedor sabe que a qualidade não é... Pô, vou gastar esse dinheiro, eu sei que vai ser um jogo chato, sabe? Não tem que ter um atrativo, precisa melhorar. Ou ter mais mata-mata, sabe? Melhor para tentar movimentar o campeonato, precisa fazer alguma coisa. Ou realmente fazer um campeonato mais longo e os clubes os clubes grandes só entrarem no final. Ver uma outra forma. Eu acho que esse formato não deu certo. Eu lembro que em 99, 2000, estavam entrando os 4 depois. Eles jogavam o Rio-São Paulo e entravam depois. Num formato, também era um campeonato maluco, cheio de chaves. Teve 2002 que a gente teve o Super Paulistão, que só o Ituano foi campeão paulista, que os grandes disputaram o Rio-São Paulo. Mas como é que você vê hoje uma fórmula, uma situação para salvar esses times? Por exemplo, um exemplo agora que nós conversamos no bloco passado, a Portuguesa, que não é considerada pequena. Ela vem se apequenando, é diferente, que não tem mais calendário. Como que faz para manter? Principalmente um time que o ano tem 12 meses, mas chega em abril ele não tem mais onde jogar. É que o que acontece? Eles falam, mas a gente tem a Copa Paulista e tal. Mas o clube não fica pagando o salário pro cara que fez o contrato pro Paulistão para a Copa Paulista. A Copa Paulista, os times estão jogando, é tudo com jogador de base, jogador mais novo. Não é com os caras mais badalados, times menores que eu digo. Então precisa melhorar isso, inclusive. Melhorar o calendário estadual. Para você pensar no Campeonato Paulista melhor, tem que melhorar o calendário estadual. Os clubes que jogam no Campeonato Paulista têm que ter um calendário para frente. Não adianta só, esse tem Série B, beleza, esse tem Série C, esse tem Série D. E o que não tem nada? Vai fazer como? Então, acho que isso precisa melhorar. Eu acho que precisa melhorar o calendário num todo para os clubes, fazer uma Copa Paulista atrativa, fazer um Campeonato Paulista atrativo. Precisa se mexer. Eu acho muito fácil só fazer o calendário, anunciar e não mudar nada. Talvez até uma alternativa, sabendo que a maioria dos times de São Paulo não tem um campeonato brasileiro nem de Série D, poderia fazer um campeonato de 8, 9 meses paulista? Você colocaria os
Ó, vamos fazer vocês não têm calendário, vamos fazer o campeonato estadual de 8, 9 meses e os 4 grandes vão estar disputando o Nacional, mas eles vão entrar de surpresa ali numa chave final. Como a Libertadores mudou até o final do ano, Copa Sul-Americana da mesma forma, e tem a Copa do Brasil, eu acho que fica difícil o clube grande ter calendário para o final do ano. Mas dá para você tentar fazer um formato de mata-mata e os clubes grandes entram na parte de semifinal, sabe? Os clubes pequenos vão se Como chegou se já a enfrentar, ser, né? vão se enfrentar e depois entre os grandes, entendeu? Acho que tem jeito para tentar melhorar, mas esse formato como é de um cara que, por exemplo, um time pode estar classificado, ao mesmo tempo rebaixado. O São Caetano, se eu não me engano, classificou com a 12ª campanha. Ele só passou porque a chave do São Paulo foi o São Paulo foi o campeão de chave que menos pontuou. Isso aí. Então eu acho que tem essa dificuldade. Então precisa repensar, né? Você não pode ter um classificado rebaixado, né? E essa fórmula tem essa possibilidade de um classificado ser rebaixado. E o atrativo, a Copa Paulista hoje dá o quê? Dá uma vaga para a Copa do Brasil? Dá uma vaga à Copa do Brasil e também a Série D, se eu não me engano, né? Precisa melhorar também isso aí. Não é pouco para o São Paulo, porque São Paulo representa futebol nacional? Uma vaga para a Copa do Brasil e uma vaga para a Série D? É pouco, sim. Por isso você tem que repensar e tentar ver uns formatos. Para você tentar resgatar alguns clubes. Porque a Portuguesa, por exemplo, que a gente volta a falar da Portuguesa, Hoje não tem divisão. quase caiu para a Série A3, se salvou aí no final. Não tem, está fora da Série D. E não tem calendário. E aí, vai fazer o que a Portuguesa? Hoje vai Com disputar. conta a pagar, com tudo atrasado, sem calendário, sem jogo. É só a Copa Paulista novamente que vai disputar. Mas ali no final do ano, quando você vai fazer contrato, é aquilo que eu falo. Os clubes que estão na Copa Paulista, que só tem a Copa Paulista, eles não mantêm o mesmo elenco do início do ano. Vai todo mundo embora, vai para outros clubes e se faz novos contratos com gente que às vezes não é o que vai jogar no ano que vem o Paulista de novo. Então você fica montando time atrás de time e é dinheiro atrás de dinheiro. Embora. Deve ser difícil manter até o jogador ir para um clube. Por exemplo, eu conversei com o Osmar Cambalhota, que foi do Palmeiras, estava no Mojimirim. Não teve o último jogo, acabou caindo, acabou não tendo nenhum jogo. Então É difícil, é complicado. é se locomover de cidade, chega aqui, não é bem o que aconteceu, muito difícil. E me fala uma coisa, e esses formatos de arenas? Isso eu gosto bastante. Claro que se critica o preço dos ingressos e tal, mas eu acho que eu sou meio termo ali. Eu acho que não pode ser tão caro, mas também não pode ser tão barato. Porque você também tem que pagar a conta. Palmeiras, por exemplo, para manter a arena, tem um custo por jogo de R$700 mil. Por jogo, R$700 mil. Então, para você ter uma renda de 700 mil, não é fácil. Você precisa colocar no valor do ingresso. E a arena do Palmeiras é sensacional. Eu gosto muito, assim, eu, como repórter de rádio, já pude ficar dentro de campo. Dentro de campo, eu acho que a acústica, a melhor é a da arena do Palmeiras. A mais luxuosa é a do Corinthians. Mais luxuosa do Corinthians? Mais luxuosa. Não dá nem para comparar. Por O tamanho, dentro... o espaço para a área de imprensa é sensacional. O do Palmeiras pecou nesse lado. As cabines do Corinthians podiam melhorar um pouquinho, mas não foge muito do que é o do Palmeiras. Mas de espaço e de material que foi colocado no estádio, o mais luxuoso é o do Corinthians. Mas o que eu mais gosto de fazer jogo é o do Palmeiras, pela acústica, a forma como que é. E o torcedor do Palmeiras enchendo todos os jogos. Será que a diretoria do Palmeiras não está faltando devolver um pouco isso pro torcedor? Colocar um ingresso um pouco mais barato? É que assim, sabe por que ele não está colocando? Porque tá tendo gente consumindo. O público pagante do Palmeiras não diminuiu. Não diminuiu. Até na Copa São Paulo cobraram ingresso? É caro. Se manter uma arena no Brasil hoje, é caro. Você viu que lá na Amazônia querem tirar, o governo não quer mais. Não tem condições. Então, é inevitável. Tem o seu preço, literalmente, você manter e ter uma arena. Eu acho que a grande falha do Corinthians, quando eles não admitem isso, foi ter feito um estádio só para futebol. Eu acho que há um público para a Zona Leste de São Paulo para ver shows. Também. Vou fazer no estacionamento. Não é a mesma coisa, cara. Fazer show no estacionamento é uma coisa, fazer show dentro de uma arena, dentro de um estádio é outra. Então, acho que foi a grande falha. O Corinthians
focar muito que é só futebol, não é multiuso. Ah, mas você vê o Palmeiras sofre com o gramado, mas o que o Palmeiras está ganhando, está lotando aí, toda hora tem show, tem evento. Morumbi quase não tem mais shows. Tá tudo sendo Perdeu espaço. O Corinthians ficou naquela pressão de que eu tenho que ter um estádio e nem leu o contrato direito na hora de assinar? Não é que não leu, né? É que os valores são absurdos. Chegar a R$1 bilhão, valores, né, a serem pagos, foi muito luxuoso. Acho que não precisava ser tão luxuoso assim. Para ter TV no banheiro, por exemplo. Acho que não precisava de tanto. Isso tem um preço a pagar, né? Eu acho que foi feito a toque de caixa, foi feito para se realmente ter o estádio da Copa. Agora está se pagando um preço, mostrando que o contrato realmente não era tão bom como se imaginava naquele momento para o Corinthians. E o do Palmeiras, que em alguns pontos não é positivo, um exemplo em relação a em relação a shows, as datas, o Palmeiras em alguns momentos tem que jogar fora do seu estádio por causa dos shows, mas tem uma recompensa financeira que é repassada exatamente por não poder jogar no seu estádio, né? Então isso acaba ajudando. O contrato poderia ter sido um pouquinho melhor que o Palmeiras, mas no todo está se mostrando um ótimo projeto, né? Um estádio que está dando bastante retorno. O Corinthians virou bola de neve. Está, né, bola de neve. Já Enquanto não resolver esse lado do pagamento, vai continuar dívida, juros atrás de juros e juros bancários, no valor do que foi da obra, que foi superfaturada, né? Está se mostrando isso, então com certeza tá difícil nesse momento. O Corinthians tem que negociar de novo para tentar ver um valor mais justo para se começar a pagar de novo. Mesmo com tudo isso, o São Paulo e o Santos hoje estão atrás do Palmeiras e do Corinthians? Em relação ao estádio, sim. O São Paulo precisa reformar bem o Morumbi. Melhorou muito ali o espaço. Mesmo em administração e patrocínio, porque isso... Não, mas o Corinthians também está sem patrocínio de camisa, né? Master não tem. Ficou sem. Acho que o Palmeiras está um pouquinho à frente. Aí vem o Corinthians. Os títulos acabam ajudando um pouco o Corinthians, mas se o Corinthians não tivesse sido campeão brasileiro, teria dificuldades financeiras para pagar salários. São Paulo tá decepcionando muito. Eu esperava mais até da dupla Raí e Ricardo Rocha. Início de trabalho é início, mas não esperava mais. Não sei até quanto de autonomia que eles têm para trabalhar. O Santos muda-se os nomes, mas as coisas continuam as mesmas. De atitudes, agora resolveram demitir todos os jogadores, colocar gente que não está nem ligada ao futebol, mas para agradar um certo favor, um certo apoio político. Eu acho que o clube não pode ser conduzido dessa forma. O clube tem que ser conduzido de uma forma profissional, como se fosse uma empresa, não como se fosse um lugar para você pagar a favor. Ó, valeu, você me apoiou, vou te colocar agora aqui como cara da base, o cara do... Por mais que seja profissional... tantos nomes da história do Santos. Aí você tem o William, que não é identificado com o Santos, trabalhando no Santos. Nisso eu não sou muito contra, não. Se mostrar... Mas não é mais difícil de se adaptar e aceitação? No caso do William, eu acho que nem tanto, que ele saiu do Corinthians, até porque foi para também trabalhar na TV. Não foi um jogador, não foi aquele jogador que, olha, uma rejeição. Mas não, ele foi para a TV, deu uma esfriada, sim, entendeu? Claro, ele é identificado ao Corinthians, jogou no Corinthians. Mas eu acho que quanto ao William não teve nenhum problema. O que está me causando decepção, pelo discurso que diziam que iam melhorar o Santos, é de tirar os jogadores e colocar pessoas por favor. Entendeu? Ó, tô te colocando aqui por um favor. Tem um cara lá que foi colocado no Santos agora, o cara vai em todos os jogos e fica criticando o treinador do feminino, foi colocado no feminino agora para trabalhar. Entrou a Emily agora no feminino a Emily, do Santos. Era a técnica, mas o treinador que estava antes era campeoníssimo, né? Então acho que isso é errado, entendeu? Muda a gestão e você troca porque foi contratado pelo outro. Não se avalia se o cara tem competência ou não, entendeu? E coloca-se uma pessoa de favor. E isso é péssimo. Isso eu acho muito ruim e o Santos vai sair perdendo. E por exemplo, voltando um pouco do São Paulo, que você falou, como que é, assim, eu venho do Raí ali, a chance de sair queimado é maior? Com certeza, né? Quando você... Jogando já é difícil, né? Quando você volta para o mesmo lugar onde você já foi feliz, se você não consegue mostrar, você pode se queimar. O Felipão é um exemplo, de voltando a falar, né? Campeoníssimo no Palmeiras, quando foi rebaixado, um dos caras não perdoam. Tem gente que já perdoou, lembrei ele de 99. Mas tem cara que não perdoa, né? Ele conseguiu fazer duas coisas impossíveis no mesmo ano. Ganhar a Copa do Brasil e ser rebaixado, que não era para tanto também.
Não, o time não era ruim, só que comemoraram demais a Copa do Brasil. Foi E o quando o abrir Friso me olho- falou. O Friso me falou que comemoraram demais aquelas rodadas depois que foi campeão da Copa do Brasil. Comemoraram muito. E literalmente, viu? Nossa história a gente sabe das comemorações aí, tinha jogador realmente que Faltou chopp. faltou bebida mesmo, porque os caras capricharam, mas... E aí não tem jeito, quando foi abrir o olho, já era. Tinha uns ali que dava pra saber já os que gostavam. Já, e não vou nem citar nome. E aí você, falando antes da gente encerrar o segundo bloco, queria que você desse um aval para hoje a internet com o rádio e o futebol. Você acredita que hoje todo mundo tem opinião, mas poucos têm conhecimento? Infelizmente. Tá vindo uma geração que nem quando eu comecei, putz, eu olhava os caras que estavam no ar, já no rádio. Primeiro que assim, você tinha uma cultura, né? Hoje não tem essa cultura. Os jovens de hoje não acompanham tanto o rádio. É mais a internet e televisão, mais a TV fechada que aberta, os jovens de hoje. E eu não sinto daqueles que começam no mercado e entrar, respeitar aqueles que já estão. Não é questão de ser melhor ou pior, não é isso. É só de respeito ao trabalho de quem já estava. Eu, quando comecei, eu vi os caras, eu respeitava pra caramba, meu. Pra eu fazer uma pergunta, às vezes eu era o último cara a perguntar, porque eu respeitava todo mundo. Hoje, os caras atropelam, não quer saber, não respeita a história que você tem construída. Eu acho bem difícil isso. Acho que está muito... O Lúcio de Castro, que está na ESPN, fez um artigo, escreveu nesses dias, sobre esse futebolês que está mudando, tudo é taticamente falado, sabe? Está perdendo um pouco a essência do futebol também. Claro que o cara quer mostrar conteúdo, mas está exagerando, sabe? Então, marcar pressão, marcação alta, é a marcação-pressão, marcar mais em cima, que se falava antes, agora se fala marcação alta, sabe? Muda-se os nomes, mas as coisas são as mesmas. Não é que mudou o futebol, não é que o pessoal está reinventando o futebol. Então, eu acho que isso precisava melhorar. Então, todo mundo acha que tem direito a falar, opinar, mas não conhece, não sabe a história do futebol, não conhece futebol. Não estou falando de saber a história daqui de 10 anos atrás. Década de 40, 50, 60, 70, os clubes não têm conhecimento. Vê um ex-jogador, não sabe quem é. Falta essa cultura também. Eu acho que falta estudo mais, um conhecimento mais. Não adianta você falar só taticamente ali da hora, tá no 4-1-4-1, 4-2-3-1, se você não conhece o futebol em si. Regra do futebol. Então não adianta você ficar falando um monte de número, falando marcação alta pelos lados, sabe, fazer colocações técnicas, mudar as colocações para você falar que tem conhecimento de futebol. Eu acho que isso é o grande defeito, a grande falha que a gente está nessa nova geração. Tomara que ainda dê tempo para corrigir, porque senão vai começar a ficar chato também. A gente acompanha futebol só com essas coisinhas, o torcedor quer uma avaliação profunda, quer conhecer? Sim, claro que quer. Mas sem você ter que mostrar que sabe mais que os outros. Sim, eu concordo. E é ler mais, é respeitar mais o que já aconteceu. Eu vejo muito deboche. Sim. Debocham muito. Mas em 50, em 60, como se o futebol tivesse começado de 2000 para cá. Mas se você perguntar para um cara de 17, 18 anos, não sabe o que aconteceu no ano 2000 também. Então é a globalização, tem que tomar cuidado quando todo mundo tem acesso. Tem que se informar mais. Beleza, vamos pro último intervalo, depois a gente volta com o bate e pronto. Ok? Se liga, bacana! Voltando o programa Parada Técnica na sua TV Guarulhos. Bate pronto final com o Fred Júnior. Ô Fred, antes disso, fala do seu programa na TV aberta, que é a nossa irmã aqui da TV Guarulhos, né, que passa na capital, aqui em São Paulo. E fala do programa Bola Não Para. Isso, a Bola Não Para é um programa que começou das 4 às 5, era 1 hora de programa, agora é à noite, 7h30 da noite. Programa de entrevistas, que a gente tenta trazer personalidades, pessoas ligadas ao mundo esportivo, para falar um pouquinho mais de esporte, de futebol. É um projeto
bacana, tá tendo um bom retorno. Também passa no YouTube, no meu canal, o canal do Fred Júnior. E passa toda segunda-feira, às 7h30 da noite, na TV aberta em São Paulo, que é o canal 9 da NET, 186 da Vivo, 8 Vivo Fibra. E você pode conferir lá entrevistas. Tem uma coisa bem bacana, tá sendo bem legal fazer o programa Bola Não Para. Show de bola, eu tenho acompanhado. Valeu. Vamos lá. Futebol antigo ou atual? Antigo. Antigo. Referências jornalísticas? Umas 3, se não tiver só uma, assim, de... Não, o Flávio Prado foi um cara que conhecia, assim, eu tinha vontade de conheci, ele me deu a primeira oportunidade. Everaldo Marques é outro cara que estudou comigo na faculdade, é um grande cara. Eu vou pegar o pessoal da PAN mesmo, o Vanderlei Nogueira também é outra referência também como repórter. Os melhores treinadores? Com que eu trabalhei, que eu gosto muito, Estevan Soares, Gilson Kleina, Leão e Luxemburgo. Luxemburgo. De bola, assim, o Luxemburgo foi o melhor? Taticamente? De conhecimento tático foi. Foi o melhor, sim, o Luxemburgo. Eu sinto por ele não estar no mercado aí trabalhando, mas acho que ele precisa rever algumas coisas também. Talvez por ele mesmo, que ele não esteja? Acho que é o jeito dele. Acho que o Vanderlei, o jogador de hoje não aguenta mais levar bronca, assim. O cara não gosta. O cara reclama com o empresário. A relação mudou, entendeu? Então, a forma dele trabalhar tem que ser alterada para ele conseguir sobreviver no meio. Jogadores que você viu? Jogando? Tem tanta gente legal, né? Que jogou assim, pelo menos deu para ver, né? No gol, o Marcos foi um cara referência, o Rogério Ceni da mesma forma. 2 personagens interessantes. Edu Dracena é um cara que eu gosto muito, cara. Um cara muito gente boa. Marcos Assunção, outro cara muito legal. Eu gosto dele. Washington é o centroavante, jogou no Palmeiras, na Portuguesa, um cara... Orelha de gente boa. E eu vi uma geração sair lá do Palmeiras em 2003, que eu tenho uma relação muito boa, que é o Diego Souza, do Palmeiras. Não é o Diego Souza que está no São Paulo, é o Diego Souza revelado, que hoje está no Tabuão, né? Wagner Love, o Lúcio, lateral esquerdo, o Diego Cavalieri... Edmilson, que estava no Red Bull. Glauber, gente boa, zagueiro. Com esses caras de 2013, tem relação praticamente com todos ali, meu. É incrível. E foi uma geração bem legal de ter visto no Palmeiras, que não era conhecido um clube onde revelava tantos jogadores. Em 2013 revelou muita gente. Tem um favorito para a Copa? Tenho favoritos. Eu acho que o Brasil, França, Espanha... Brasil, França, Espanha e Alemanha são os favoritos para a Copa. E o futebol nacional ainda tem espaço para qualidade técnica? O nível técnico caiu bastante, né? Eu acho que a gente está sofrendo muito isso, né? Os jogadores logo quando aparecem estão indo embora, né? Não ficam aqui no país. A gente perdeu aquela referência daquele jogador que fica bastante tempo num clube. Eu acho que o nível técnico caiu bastante. Vamos ver como vai ser esse brasileiro, com Copa do Mundo no meio aí. Estou na expectativa de uma melhora, mas bem pé atrás que vai melhorar esse ano. Acho que o nível técnico caiu bastante. A gente precisa repensar também a gestão do futebol, porque isso faz parte. Se a gente não der uma olhada na base dos clubes, não dá uma atenção à categoria de base como revelador, não como ganhar títulos, eu acho que a gente ainda vai ter dificuldade no nível técnico do futebol. Legal, Fred, muito obrigado e a gente vai se acompanhando aí, TV Guarulhos, TV aberta. Legal. Agora eu vou lá acompanhar lá o seu programa. Legal. E mandar um abraço pro Daniel Costa, que agora assinou com o Figueirense e vai jogar a Série B. Um abraço pro Alex Alves, que conseguiu manter o Juventus na Série A2 do Paulista, beleza? Obrigado, gente. Até o próximo Parada Técnica, se liga, bacana!